Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Pedro Luiz, eu sou biomédico, hematologista, hemoterapeuta, e esse semestre eu quero desejar boas-vindas a todos vocês e trazer vocês para o lado bom da força, né, dentro da biomedicina, que é a própria interpretação de exames laboratoriais, que é o carro-chefe da biomedicina. E esse semestre, gente, eu tenho um objetivo e uma função muito importante na vida de vocês, que é trazer e relatar para vocês qual que é a importância da interpretação dos exames laboratoriais dentro da prática clínica do nutricionista, né? Então, como vocês sabem, vocês não são resumidos apenas a uma prescrição dietética ou apenas a prescrição de uma dieta para o melhor quadro clínico do paciente, melhorar a saúde, o bem-estar e a sobrevida dos seus pacientes. Então, a gente precisa entender também, né, e providenciar, por meio desses exames laboratoriais, uma previsão e uma prevenção, inclusive, de alguns quadros patológicos nutricionais. Então, quando a gente comenta e começa a falar das etapas da avaliação nutricional, eu trouxe aqui para vocês algumas dessas etapas que vocês já devem estar carecas de saber, né, sobre essas etapas. A gente tem a etapa da anamnese, onde a gente vai conhecer o nosso paciente, conhecer os seus hábitos de vida, os seus hábitos, o seu cotidiano, aonde ele trabalha, como ele trabalha, não só os hábitos nutricionais. Além disso, a gente vai fazer uma avaliação desse consumo diário de alimentos, quantas quilocalorias ele consome ao longo do dia, avaliação antropométrica por meio de dados de bioimpedância, semiologia, avaliação metabólica, mas, por fim, não menos importante, a própria avaliação dos exames laboratoriais. De acordo com algumas resoluções publicadas pelo Conselho Federal e Regional de Nutrição, vocês, nutricionistas, estão aptos a fazer a solicitação de exames laboratoriais para auxiliá-los na questão de entender como que funcionam algumas doenças nutricionais e também confirmar alguns diagnósticos sobre quadros clínicos nutricionais. Então, avaliar esse estado nutricional do paciente, detectar algumas deficiências nutricionais, investigar se tem algum agravo nutricional na vida desse paciente. Então, é por meio desses exames laboratoriais que vocês estarão aptos, né, através da sua correta interpretação, que vocês estarão aptos a entender e confirmar de fato o estado nutricional do seu futuro paciente. Então, como eu falei para vocês, com uma correta interpretação dos exames laboratoriais, vocês conseguem oferecer informações do estado nutricional, auxiliar nesse diagnóstico nutricional junto com o médico assistente e também evidenciar algumas alterações de forma precoce, já que os exames laboratoriais contribuem para isso. E para a gente iniciar, né, esse assunto, esse lado bom da força, esse assunto dentro da interpretação de exames laboratoriais, a gente vai começar com uma avaliação hematológica do sangue. Então, a gente vai começar com o carro-chefe da solicitação de exames laboratoriais, não só por médicos, mas também por nutricionistas, que é o hemograma. Mas antes da gente entender o que constitui hemograma, a gente precisa entender o que constitui o que é usado dentro do hemograma, qual que é a amostra desse exame hemograma. E a amostra desse exame hemograma, a gente usa o sangue, basicamente. Só que não só o sangue, mas a gente usa os componentes figurados do sangue, que são as células. Então, dentro do sangue, lá na medula óssea vermelha, principalmente, onde a gente tem a produção maciça das células sanguíneas, nós vamos ter três representantes desses componentes figurados, que são os eritrócitos, ou também conhecidos como hemácias, os leucócitos, que é popularmente conhecido como glóbulos brancos, e as plaquetas, que são responsáveis aí principalmente pelo processo de coagulação. Então, essas linhagens celulares são produzidas e são maturadas dentro da medula óssea vermelha, e em um determinado momento da sua vida, elas vão para a circulação sanguínea periférica. Então, vamos lá. Agora que a gente conhece esses componentes celulares, hemácias, leucócitos e plaquetas, vamos dar ênfase nessa aula de hoje nos dois primeiros componentes, que são as hemácias e os leucócitos. Então, o hemograma é basicamente um exame de triagem que tem como função ou objetivo fazer uma análise quantitativa
e uma análise qualitativa dos elementos celulares sanguíneos, hemácias, leucócitos e plaquetas. O hemograma ele é dividido em 3 subexames. Por isso que a gente, quando vai solicitar, não é interessante falar hemograma completo, porque quando a gente fala isso, a gente está tendo um pleonasmo, meio uma redundância, já que o hemograma por si só ele é completo. Então a gente vai ter uma análise das células vermelhas, que é o eritrograma, uma análise das células brancas, que é o leucograma, e uma análise das plaquetas, que é o plaquetograma. Dentro do eritrograma, a gente faz uma análise da global de hemácias, do hematócrito, da hemoglobina e dos índices hematimétricos. Dentro do leucograma, a gente faz uma análise quantitativa e qualitativa da contagem global de leucócitos, da diferencial de leucócitos e da morfologia desses leucócitos. No plaquetograma, a gente faz a mesma forma, uma análise quantitativa e qualitativa das plaquetas. Então vamos iniciar com o eritrograma. Lembrando que para a realização do eritrograma dentro do hemograma, o jejum ele não é obrigatório, ele é apenas recomendado de pelo menos 4 horas para que a gente não tenha uma lipemia plasmática, ou a gente não tenha quantidades excessivas de quilomicrons presentes dentro do plasma sanguíneo. Basicamente, no eritrograma, a gente vai fazer uma análise quanti e quali das hemácias, que é a global de hemácias, que é a quantidade total de hemácias que eu tenho em 1 milímetro cúbico de sangue, que para homens a média é de 4,5 a 6 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue, e para mulheres de 4 a 5,5 milhões de hemácias. Por que a gente tem uma diferença entre gêneros? Por causa da quantidade de massa muscular. Então, quanto mais massa muscular, quanto mais volemia sanguínea, teoricamente, maior a quantidade de células sanguíneas a gente tem. A idade é uma condição que interfere, a condição clínica do paciente também é uma condição que interfere. O que pode levar ao aumento das hemácias? Diarreia, desidratação, cardiopatias crônicas, o que pode levar a uma diminuição dessas hemácias, que a gente chama de eritropenia. Basicamente, leucemias, anemias, hemorragias e alguns quadros infecciosos graves. A hemoglobina é uma metaloproteína presente dentro das hemácias e que tem como principal função fazer o transporte do oxigênio e do dióxido de carbono. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, quando eu tenho valores reduzidos de hemoglobina, é que eu posso caracterizar uma pessoa tendo anemia. Valores normais, 3,5 a 18 gramas por decilitro para homens, de 12 a 16 gramas por decilitro para mulheres. Quais são as condições que aumentam ou diminuem a hemoglobina? Basicamente, pessoal, são as mesmas condições que levam ao aumento e à diminuição das hemácias, já que a hemoglobina é uma metaloproteína, uma molécula que está presente dentro dos eritrócitos. Quando eu falo de hematócrito, eu quero que vocês entendam que é basicamente a porcentagem de hemácias contidas dentro de um sangue total. Então, só para vocês entenderem, homens têm de 40% a 54% de hematócrito. Traduzindo, eu tenho metade do sangue masculino composto só de hemácias e a outra metade dos outros elementos sanguíneos. O que leva ao aumento do hematócrito? Basicamente, policitemia, desidratações, queimaduras, porque aí eu vou diminuir volemia sanguínea, principalmente plasma, e proporcionalmente eu acabo aumentando a quantidade de hemácias. Isso é questão de um lado proporcional. Mas o que leva à diminuição do hematócrito? Mesmos quadros que levam à diminuição, basicamente, das hemácias. Que quanto menos hematócrito eu tenho, menos hemácias eu vou ter. E os índices hematimétricos é basicamente uma análise qualitativa das hemácias. Então, eu vou avaliar nos índices hematimétricos volume de hemácia, quantidade de hemoglobina de dentro de hemácia, concentração de hemoglobina de dentro de hemácia e também a variação do tamanho das hemácias por meio do VCN, HCM, CHCM e o RDW. Dentro dos leucócitos, eu tenho uma análise quantitativa e qualitativa. Quando eu tenho o aumento dos leucócitos, eu chamo de leucocitose. Quando eu tenho redução de leucócitos, eu chamo de leucopenia. E existem algumas condições que podem levar ao aumento e que podem levar à diminuição. Dentro dos leucócitos, eu tenho como principais representantes neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos e linfócitos, e cada um vai ter um papel importante dentro do nosso organismo e que a gente vai ver na próxima aula, tá bom, pessoal? Então é isso, quero agradecer a todos pela atenção e desejo a todos uma ótima semana. Tchau!